está apenas planejando seus estudos? Ou buscando matérias para dar os primeiros passos na sua preparação? Chega de sofrer sem saber o que precisa estudar ou como organizar sua rotina com planilhas, aulas e questões. A sua jornada rumo à aprovação não precisa ser um desafio. O Que Concursos pode descomplicar a sua preparação. A partir de um edital esquematizado, criamos o guia de estudos que traz tudo o que você precisa em um só lugar. Planeje seus estudos, aperfeiçoe a teoria, pratique com questões, teste seus conhecimentos com simulados personalizados e ainda receba um diagnóstico completo da sua performance nos estudos. Nós integramos as ferramentas que você utiliza todos os dias de maneira simples e eficiente para você usar o seu tempo no que realmente importa, a sua preparação. Mais do que apenas um planejamento do que estudar, um direcionador para guiar seu caminho até a aprovação no concurso desejado. Que Concursos, a solução completa e essencial que você precisa para chegar exatamente aonde sonha, o seu cargo público. Vamos juntos conquistar a sua aprovação? Escolha o seu guia de estudos. Fala, meu querido Queciano, fala, minha querida Queciana, meus tchutchucos, minhas tchutchucas, meu caríssimo concurseiro, minha caríssima concurseira, professor Ítalo Trigueiro na área, galera, vindo aqui bater um papo com vocês que estão se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. E hoje a gente vai estar falando sobre conhecimentos gerais da cidade de Fortaleza, com destaque para a parte de geografia de Fortaleza e com destaque maior ainda para um dos assuntos que dentro da geografia de Fortaleza nós consideramos assunto central, tá? Que é a parte de hidrografia da cidade de Fortaleza, perfeito? A gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre as bacias hidrográficas de Fortaleza, sobre as lagoas de Fortaleza, sobre o litoral. Então, a gente vai dar uma passeada aqui na hidrografia da cidade, para que você possa, conhecer um pouco melhor da cidade de Fortaleza, levar aí, algum conhecimento para a sua prova a respeito de hidrografia e lembrar que é um dos assuntos que nós consideramos assuntos mais relevantes, mais importantes para a prova da Guarda Municipal de Fortaleza, que se aproxima. E eu tenho certeza que você, que esse ano, garoto, é o próximo aprovado desse concurso. Beleza? Show de bola, galera? Vamos trabalhar aqui algumas questões importantes. Sempre que a gente for pensar em hidrografia, sempre que a gente for pensar nos recursos hídricos de um determinado lugar, de um determinado país, de uma determinada cidade, eu costumo sempre lembrar que nós encontramos aí algumas formas de dividir os recursos hídricos, perfeito? Então, eu tenho, por exemplo, uma clássica divisão de recursos hídricos em água salgada e água doce. Perfeito? Tranquilo, nenhum grande segredo. Fortaleza é uma cidade litorânea, 34,2 quilômetros de litoral, entre a Barra do Ceará, e a barra lá do Rio Cocó. Beleza? Nós temos aí o litoral da cidade de Fortaleza. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai encontrar parte desse litoral. E esse litoral de Fortaleza, na realidade, entre a Barra do Pacuti, a Barra do Ceará e a Barra do Pacuti, nós temos um litoral que tem ali uma atividade turística, de lazer, econômica, de pesca, que é muito importante, que denota uma importância histórica muito grande para a economia de Fortaleza e que a gente tem que ter alguns cuidados, sempre que for falar de hidrografia, pensar na questão ambiental, que é uma questão relevante, que é uma questão importante, fazer esse paralelo, fazer esse meio de campo entre o recurso natural e a exploração dele de maneira adequada ou não adequada é relevante, beleza? E eu tenho a outra parte da hidrografia de Fortaleza, que é a água doce. Que aí você encontra as bacias hidrográficas de Fortaleza, os rios da cidade de Fortaleza, e também vai encontrar lagoas, açudes dentro da cidade de Fortaleza, que são realmente importantes para a economia e para a vida e para o dia a dia, para o abastecimento da cidade. Perfeito? Então, é uma forma de dividir os recursos hídricos. Outra forma muito clara de dividir os recursos hídricos de uma cidade é a água subterrânea, é a água que fica abaixo do subsolo, e a água superficial, a água que está acima. E pela estrutura geológica da cidade de Fortaleza,
Fortaleza é uma cidade de terrenos sedimentares, são terrenos recentes, são terrenos que estão em processo de formação, né? São terrenos areníticos, são terrenos arenosos, a gente consegue ter uma infiltração muito grande da água. Então, eu tenho bons reservatórios subterrâneos de água na cidade de Fortaleza. Além do que, os rios de Fortaleza e as lagoas de Fortaleza, pela proximidade do litoral, pelo volume de chuva, pelo índice pluviométrico, eles perdem volume de água ao longo do ano, mas eles não são, por exemplo, como os rios do interior do estado do Ceará, que são rios intermitentes, que são aqueles rios que secam por inteiro. Os rios da cidade de Fortaleza não secam, eles perdem volume de água, tá, gente? Sobretudo no segundo semestre. Mas esses rios, eles não secam por inteiro. Eles perdem volume de água, mas eles são rios perenes. Eles são rios que têm um volume de água durante todo o curso do ano. Então, eu já tenho duas formas de compreender a hidrografia da cidade de Fortaleza, né? Eu tenho uma relação muito forte com o litoral, e a gente vai pontuar isso com calma, tá? E eu tenho aí uma questão muito forte com a hidrografia, né, fluvial, certo? Quando a gente fala da água dos rios dentro da cidade de Fortaleza, perfeito? Então nós temos que lembrar desses detalhes, né? Fortaleza é uma cidade que tem rios perenes. Nós temos na cidade de Fortaleza 4 grandes bacias, certo? 4 bacias hidrográficas. Mas cuidado, porque, de novo, o pessoal da IDECAM não sabe muita coisa de geografia de Fortaleza. Se eu disser outra coisa aqui para você, eu estou mentindo. Tá? O pessoal da IDECAM não sabe muita coisa sobre geografia de Fortaleza. Papo reto mesmo. Aqui não tem muita conversa, não. O pessoal não sabe muita coisa. Então, ele pode pegar uma questão muito generalista. Perfeito? Como assim uma questão generalista? Ele pode pegar as bacias hidrográficas do estado do Ceará e perguntar para você, Cristiano, em qual bacia hidrográfica do estado do Ceará está inserida a cidade de Fortaleza. Cuidado, eu não estou falando das bacias hidrográficas de Fortaleza. Eu estou falando das bacias hidrográficas do estado do Ceará. E ele pode perguntar aonde está Fortaleza nas bacias hidrográficas cearenses. E aí eu quero te mostrar aqui no mapa, me acompanha rapidinho, olha lá, aqui o mapinha das bacias hidrográficas do estado do Ceará, perfeito? Da hidrografia, né, do estado do Ceará. E a cidade de Fortaleza, moçada, está bem aqui, ó. Bem aqui está a cidade de Fortaleza. Olha aqui, Fortaleza. Perfeito? E que bacia hidrográfica, professor, é essa da qual está inserido o município de Fortaleza? Que bacia hidrográfica é essa? É essa, moçada. É a famosa bacia da região metropolitana de Fortaleza. Perfeito? Bacia da RMF, região metropolitana de Fortaleza. Essa é a inserção da cidade de Fortaleza dentro de uma bacia hidrográfica cearense. Cuidado com que a prova pode cobrar. Perfeito? Os rios de Fortaleza são, como a gente colocou, rios perenes. Essa é uma caracterização geral que nós sempre fazemos. Rios perenes, lembrando mais uma vez, são aqueles rios que não secam, apesar de perder volume de água. Os rios da cidade de Fortaleza não secam, perfeito? Esses rios têm um regime de abastecimento pluvial, é água da chuva, perfeito? No caso de Fortaleza, eles são, a rigor, rios de planície, beleza? São os rios perenes, são rios pluviais,
São rios de planície e são rios exorreicos. Professor Trigueiro, pelo amor de Deus, o que são rios exorreicos? Faz tempo que eu não estudo geografia. Rios exorreicos são aqueles rios que desaguam no oceano. Ok? São os rios que desaguam no oceano. Então, aí eu tenho uma caracterização geral dos rios da cidade de Fortaleza. E no nosso caso, Fortaleza tem 4 bacias hidrográficas. Fazendo uma lembrança muito clara, o que é uma bacia hidrográfica, professor? É um conjunto de rios formados por um rio principal, rios afluentes e subafluentes, perfeito? E esses territórios, eles são divididos a rigor por relevos, por estruturas de relevo, tudo bem? Então, no caso de Fortaleza, quais são as 4 bacias que eu citei há pouco? Me acompanhem bem aqui. Eu tenho aqui, olha, a cidade de Fortaleza e as nossas 4 bacias hidrográficas. Essa primeira bacia que está numerada como A, eu vou chamar aqui, ó, de bacia da vertente marítima, ou, se muitos preferirem, bacia da vertente oceânica, bacia da vertente marítima ou bacia da vertente oceânica. Perfeito? A bacia que está em laranja, amarelada, é a bacia do Cocó. Já coloco um asterisco aí, porque você está vendo, essa é a maior bacia de Fortaleza. Bacia do Rio Cocó, maior bacia de Fortaleza. Assim como você pode colocar um outro asteriscozinho também, o Rio Cocó. O Rio Cocó é o maior rio da cidade, ok? Maior rio de Fortaleza é o Rio Cocó, beleza? Essa área 3, essa área C aqui, a avermelhada, beleza? É a bacia do rio Maranguapinho. Maranguapinho. Professor Trigueiro, eu já vi pessoal falando de rio Ceará barra Maranguapinho, bacia do Ceará barra Maranguapinho. Tem algum problema? Não, não tem problema, tá? O mais correto é bacia do rio Maranguapinho mesmo. Por quê? Porque o rio Ceará, ele não passa na cidade de Fortaleza, ele deságua lá no litoral, na barra do rio Ceará, beleza? Mas ele margeia, né? Ele divide Fortaleza de Caucaia, perfeito? Então, ele, na realidade, não faz parte da cidade de Fortaleza, vamos assim colocar. Tudo bem? E eu tenho ainda, lá no cantinho leste da cidade, a bacia do rio Pacuti. Bacia do rio Pacuti. A prova pode perguntar, né, das posições norte, sul, leste, oeste. Então, ela pode perguntar, por exemplo, quais são os rios ou quais são as bacias que margeiam a cidade de Fortaleza na porção leste, na porção oeste. Fica essa dica para vocês. No norte, eu tenho a bacia da vertente marítima, vertente oceânica, né? Na porção centro-sul do estado, da cidade, nós temos a bacia do Cocó. Na porção mais oeste, a bacia do rio Ceará, Maranguapinho, e na porção mais leste, a bacia do rio Pacuti, mais uma vez mostrando aqui para vocês, olha lá, né? Leste, a bacia aqui do Pacuti, beleza? No centro-sul, a bacia do Cocó, no oeste aqui, ó, a bacia do Ceará Maranguapinho,
e do norte, a bacia da vertente marítima ou da vertente oceânica, como você queira, perfeito? Então, aí nós temos todas as 4 bacias hidrográficas que são mais importantes do território fortalezense. Nós vamos passear por elas. Vou dar uma volta aí nas bacias hidrográficas da região da cidade de Fortaleza, não deixa de estar na região metropolitana, é claro, tá? Mas a gente vai passear nas bacias de Fortaleza para você entender um pouquinho melhor como é que funciona a hidrografia da cidade. Perfeito? Maravilha? Me acompanhe bem aqui. A gente vai começar pela bacia do Rio Maranguapinho. Olha aqui a localização da bacia hidrográfica do Rio Maranguapinho, tá? Texto aqui do professor Luciano de Almeida, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tive o prazer de ser aluno, tá, do professor Luciano de Almeida, na época que ele era professor da Universidade Federal do Ceará. E aqui você está vendo a região metropolitana e você está vendo a bacia do Rio Maranguapinho. Você está vendo que a bacia do Rio Maranguapinho, ela passa, né, em 4 municípios, beleza? Ela passa ali, né, no município de Maranguape, beleza? Maranguape. Entra ali no município, né, de Maracanaú. Eu falei 4, são 3, perdão. Maracanaú, beleza? E Fortaleza. E ela vai margeando ali com Caucaia, que é um município a oeste, né, da cidade de Fortaleza, até o Rio Maranguapinho virar, né, Rio Ceará e desaguar na famosa Barra do Ceará, que é onde nasceu a cidade de Fortaleza, na porção oeste da cidade, é um dos pontos mais importantes dessa cidade. Aqui você tem uma questão que é bem interessante. Por quê? Essa parte oeste da cidade de Fortaleza é uma parte mais carente da cidade, é uma parte mais pobre, é uma parte mais vulnerável, é uma parte mais associada, por exemplo, à vulnerabilidade social, é uma parte onde você tem, né, um índice de violência mais acentuado, e a gente tem sempre que lembrar desse episódio. Então, tem vários estudos que apontam, por exemplo, que a bacia do Rio Maranguapinho é uma bacia onde nós temos uma vulnerabilidade social muito mais elevada do que outras bacias. Deixa eu te mostrar aqui, né, um mapa que mostra parte dessa realidade. Aqui você está vendo, ó, a bacia do Rio Maranguapinho, né, e o índice de vulnerabilidade social da bacia hidrográfica do Maranguapinho. Percebam aqui, ó, os índices muito baixo, baixo, médio a baixo, médio a alto, alto, muito alto, né? Então você está vendo que na bacia do Maranguapinho, ó, nós temos aqui uma área de médio, alto, muito elevada, perfeito? Muito elevada. Então nós temos aí uma vulnerabilidade social realmente muito acentuada. E somado a essa vulnerabilidade social, um índice de vulnerabilidade físico-espacial de inundações também elevada. Olha lá, principalmente aqui, ó, já na divisa, né, de Fortaleza com Caucaia, onde nós temos ali algumas áreas, né, da Barra do Ceará, grande Barra do Ceará, parte, por exemplo, do Pirambu, mas veja que boa parte do Rio Maranguapinho são áreas extremamente vulneráveis à ocupação humana, onde nós temos uma vulnerabilidade social realmente muito elevada. Isso é parte desse cenário do Rio Maranguapinho, Ceará, que é incontestavelmente um dos rios mais importantes da cidade. Eu costumo sempre dizer que esse rio é o segundo rio mais importante de Fortaleza, depois, é claro, do Rio Cocó. Beleza? Então, lembrar disso é um destaque importante, é pensar, por exemplo, na cidade de Fortaleza como um cenário mais amplo, como um cenário mais geral, né? A cidade de Fortaleza que pensa, né, pouco nos seus recursos hídricos, eu digo sempre isso, tá? A nossa hidrografia é uma hidrografia que foi, ao longo do tempo, muito castigada pelo quê, Trigueiro? Foi muito castigada pela questão do aterramento de lagos, de lagoas, da foz dos rios. Toda vez que chove, né, uma chuva mais intensa, uma chuva torrencial em Fortaleza, né, você tem alagamento de diversas áreas, né, o rio Pajeú, que eu digo sempre isso nas minhas aulas, o rio Pajeú ele sangra,
né? O Pajeú é implacável, né? O rio Pajeú é onde nasceu a cidade de Fortaleza, no sentido mais literal, é onde foi construída a fortaleza de Schonenborg, já já eu mostro para vocês. E esse rio ele foi canalizado, né? Boa parte dele, alguns mangues aterrados, algumas lagoas aterradas, ainda é época da Belle Époque, da Bela Época, e Fortaleza sofreu consideravelmente com esse tipo de prática. Então a gente tem episódios que são episódios realmente muito desgastantes do ponto de vista natural para essa hidrografia. Beleza? Tranquilidade, muito cuidado quando for falar da hidrografia da cidade de Fortaleza, porque, Trigueiro, quando eu falo da nossa hidrografia, gente, aí é importante que todos nós lembremos, né? Quando eu falo da hidrografia da cidade de Fortaleza, nós temos na cidade de Fortaleza rios cortando, né, boa parte da cidade. E a própria cidade de Fortaleza, quando nasce, ela nasce em um contexto, né, que a hidrografia impôs um crescimento para ela no primeiro momento para a porção oeste da cidade. E eu vou mostrar isso já já para vocês. Depois, na porção leste. Então tem que lembrar desse cenário, isso é extremamente importante. Toda a área, né, Trigueiro, que a gente tem que destacar e que chama mais atenção na prova, a gente gosta de pontuar com mais carinho. Então, por exemplo, na área da planície flúvio marinha do Rio Cocó, e na área da planície fluvio-marinha do Rio Ceará, nós temos alguns destaques importantes. A prova pode cobrar isso, que são os mangues. Então, o manguezal é uma área muito vulnerável, né? Uma área sempre muito vulnerável. A planície fluvio-marinha, que é um ecótono, que é um encontro de dois ambientes, ela é uma área muito vulnerável. Eu tenho dois mangues, né, muito destacados na cidade de Fortaleza. Justamente o mangue do Cocó e o mangue do rio Ceará-Maranguapinho, beleza? Então a gente tem que dar esse destaque aí para vocês. Além desse rio, do rio Maranguapinho, olha aqui quem está aqui, olha aí, o rio Cocó, gente. Aqui é a bacia, olha, aqui você está vendo o mapa, tá, de localização da bacia do rio Cocó, né, Ceará, Brasil, perfeito. E lembrar que o rio, a bacia do Cocó, ela não passa, né, só em Fortaleza, tá, gente? Ela passa em outros municípios, né? Que é o município de Guaiúba, beleza? O município de Pacatuba, perfeito? O município de Itaitinga, o município do Eusébio, beleza? O município de Maranguape, Maracanaú e o município de Fortaleza, perfeito? Então tem aí parte dessa realidade. Aqui a gente consegue ver claramente algumas lagoas de Fortaleza, né? Lagoa da Parangaba, tá? Lagoa do Mundubim, beleza? Lagoa da Maraponga, Lagoa da Messejana, aqui é a lagoa, tá, da Precabura, na porção mais leste da cidade, próximo do Eusébio. Então você tem parte desse cenário, sendo um cenário realmente muito importante. E o Cocó, ele nasce aonde, Trigueiro? E o Cocó, ele tem as suas nascentes, estão fazendo um estudo agora, né, para identificar parte desse alto, médio, baixo curso. E o Cocó, ele nasce na Serra da Aratânia. Beleza? Ele nasce na Serra da Aratânia, tá? E ele passa por 3 municípios. O rio, tá, gente? Não a bacia. O rio, certo? Ele nasce lá em Pacatuba. Nasce lá em Pacatuba. Beleza? Aí ele passa no município de Maracanaú. Maracanaú, toda a região metropolitana de Fortaleza, até entrar em Fortaleza, onde ele vai ter o seu destino final lá na Caça e Pesca Sabiaguá. Beleza? Serra da Aratânia. Esse é o alto curso do rio. Beleza? Esse alto curso do rio Cocó, ele tem aí em extensão mais ou menos 3.800 hectares, tá? 3.800 hectares de atuação, beleza? E aqui você vai ver, ó, as nascentes do rio Cocó, lá na Serra da Aratânia, lá em Pacatuba, perfeito? Beleza? Isso é um estudo que está sendo feito por outro geógrafo, na realidade um espeleólogo, que eu também tive o prazer de ser aluno, professor Felipe Monteiro, tá? Grande abraço, professor Felipe. Felipe é uma referência, né, na geografia do estado do Ceará, e ele está fazendo esse estudo, esse levantamento aí
da nascente do Rio Cocó, né? Da divisão do Rio Cocó em Alto, Médio e Baixo Cocó, beleza? Aqui você tem o médio curso do Rio Cocó, onde ele já entra, né, na cidade de Fortaleza, passa ali no conjunto Joseph Walter, passa lá na Aerolands, né, e vai até Praia do Futuro, beleza? Praia do Futuro já é baixo custo, tá? Entre ali São Luís, o Alto do São João, na realidade, né? Entre o Alto do São João, tá? E o José Walter, até a Aerolândia, eu tenho o médio curso dele, e de acordo com os estudos, ele teria 45.163 hectares, seria a maior área, né, do Rio Cocó, beleza? O Rio Cocó como um todo, gente, o rio, tá? Só deixando claro, o Rio Cocó ele tem aproximadamente 50 quilômetros de extensão, nada do outro mundo, tá? Mas para a região metropolitana de Fortaleza é extremamente importante a presença desse rio aí, né? Uma área que é extremamente importante, que está inserida, né, no parque ali das dunas da Sabiaguaba, beleza? Então você tem parte dessa realidade que é super importante quando a gente fala do Rio Cocó. E aí você tem aqui, ó, a foz do rio, né? A foz do rio, gente. Isso para mim é uma questão que pode aparecer em prova, tá? De novo, mais uma vez, deixando claro para vocês, sem muito mimimi. O pessoal da IDECAN não sabe muita coisa de geografia de Fortaleza, não. Tá? Papo reto, não tem muita conversa, não. Então, tipo, o que é que ele pode cobrar, professor? Ele pode cobrar o maior rio de Fortaleza, o Cocó. Onde ele nasce? Serra da Aratanha, município de Pacatuba. Beleza? Onde é a Foz? Então, você tem que lembrar disso. A Foz é no município de Fortaleza, beleza? A Foz é no município de Fortaleza, na divisa de duas praias, caça e pesca, barra Sabiaguaba. Sabiaguaba. Oceano Atlântico. Está aqui a Foz do Rio Cocó. Beleza? Está aqui a Foz do Cocó. Aqui uma imagenzinha de satélite. Beleza? Lá vem o rio. O percurso. Beleza? Caça e pesca Sabiaguaba. Está lá o Rio Cocó. Maravilha? E aí, ó, aqui é a foz dele. Deixa eu apagar toda essa tinta que está aqui. Está aqui a foz do rio. Nessa área aqui agora, nessa área inteira aqui, ó, nós temos um espaço que foi construído agora recentemente, que vale muito a pena a gente destacar, certo? Aqui nós temos uma obra do governo do estado, que é o Complexo Gastronômico da Sabiaguaba, beleza? Complexo Gastronômico da Sabiaguaba é algo realmente muito interessante para o desenvolvimento do turismo e também para a população local, beleza? É uma área extremamente importante. E aqui a foz dele, ó, o Rio Cocó vem e deságua, né, dentro do Oceano Atlântico. Perfeito? Maravilha? Show de bola? Aqui mais uma imagem. Né? Maré cheia, ó lá. E aqui o rio Cocó desaguando, ó, dentro do litoral fortalezense, caça e pesca, Sabiaguaba, divisa aí das duas praias, né? Praia da Caça e Pesca e Praia da Sabiaguaba, beleza? Então nós temos aí parte, né, da hidrografia de Fortaleza sendo destacada para vocês, com importância realmente que a gente considera muito grande para esses rios. E nessa área do Rio Cocó, gente, na foz dele, nós temos o mangue do Rio Cocó, né? Um mangue que é uma área extremamente importante, aí faz parte
né, do Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba. É uma unidade de conservação e de proteção da cidade de Fortaleza, né? Então nós temos ali uma área importantíssima que está dentro da área total do Parque Ecológico do Cocó, beleza? Que é um dos maiores parques da América Latina. Então tem que destacar isso como sendo realmente muito importante. Outra bacia de grande destaque para a gente é essa aqui. Essa é a famosa bacia da vertente marítima. Da vertente marítima. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, por gentileza, tá? Essa área aqui do baixo curso do Rio Cocó, eu tinha dito o alto e o médio, o baixo curso do Rio Cocó ele teria 2.630 hectares aproximadamente, tá? Deixa eu só refazer aqui, 45.163 hectares teria aqui a área do médio curso, 3.816 hectares a área do alto curso. Então, nós temos parte dessa estrutura, né, hidrológica, hidrográfica da cidade de Fortaleza como sendo uma área realmente extremamente relevante aí o Rio Cocó. Deixa eu voltar agora aqui para a nossa vertente marítima, perfeito? Área da vertente, olha aqui a vertente, tá? E essa área, né, é a área que está o litoral fortalezense, perfeito? Litoral fortalezense. E no caso do litoral fortalezense, eu quero que você destaque, tá, que eu tenho aí uma área de aproximadamente 35 quilômetros, dá 34,5 quilômetros, não me falha a memória, 34,54 quilômetros. E aí eu quero que você lembre bem aqui, ó, que eu tenho a ponta da Barra do Ceará, ponta extremo oeste do litoral de Fortaleza. Bem aqui nós temos o Mucuripe, beleza? Nós temos o Mucuripe, ok? Área extremamente importante, tá? Dessa vertente marítima. E ela tem lá a desembocadura do Rio Cocó, lá na outra parte, no litoral leste, né, da cidade de Fortaleza. E ela se estende ainda até parte da área da bacia do Rio Pacuti. Então eu tenho aí uma divisão, de certa forma, do nosso litoral, do litoral fortalezense. E nessa área, nós temos rios que são muito pequenos, certo? Nós temos o que a gente gosta de chamar em Fortaleza de riacho. Riacho Jacarecanga, Riacho Pajeú, Riacho Maceió, são riachos que estão na bacia da vertente marítima. Então anota aí esses riachos que a gente acabou de citar. Riacho Jacarecanga, Riacho Maceió, Riacho Pajeú, ok? São riachos de pequeno porte. E são justamente nesses riachos que a cidade de Fortaleza, né, nasce. É em um desses riachos, melhor dizendo, que a cidade de Fortaleza nasce. Que riacho é esse, Trigueiro, que a cidade de Fortaleza nasceu? A cidade de Fortaleza nasceu, gente, nas margens do Riacho Pajeú. Alguém vai dizer assim para mim, professor, mas a primeira fortificação não foi construída lá na Barra do Ceará, né, em 1603, o Pero Coelho foi lá, construiu lá o forte, né, de Santiago, mais à frente vira Forte de São Cristóvão, etc. Beleza. Mas a cidade nasceu mesmo, foi sob a dominação holandesa. A cidade de Fortaleza virou, de fato, né, algo importante a partir de 1649, quando nas margens do Riacho Pajeú vai ser construído a Fortaleza de Schorenborch, certo? Essa fortaleza, né, de Schorenborch, ela é construída sob a insígnia holandesa, em homenagem ao prefeito do Recife, né, que era o senhor Walter Schorenborch, ou Schurenborch, se você preferir. Beleza? Já eu te mostro como é que escreve isso. Olha como é que está o rio Pajeú hoje. Esse é o rio Pajeú. Esse é o rio Pajeú,
em parte da área central de Fortaleza, né? Diga-se de passagem, registro nosso. Ok? Completamente canalizado. Completamente canalizado. O que é um prejuízo, né? Muito grande para a cidade de Fortaleza. Porque com essa canalização, o rio perde o curso natural dele. E aí, em momentos, por exemplo, onde nós temos cheias, onde nós temos volume de chuvas elevados, esse rio ele causa um grande transtorno para a cidade. Né? Eu brinco dizendo que o rio está dando troco. E é isso mesmo. Né? A gente acabou com o curso natural do rio. Então, o que é que acontece? Esse rio vai dar o troco, e está dando troco. Tá? Esse rio, ele foi, para você entender a dimensão dele, ele foi uma barreira ao desenvolvimento da cidade de Fortaleza para a porção leste. A gente não construiu a cidade primeiro para o leste por conta do Riacho Pajeú. Isso fica claro bem aqui, ó, na planta, que é a primeira planta da cidade de Fortaleza. Essa planta é do ano de 1726, foi construída pelo intendente, à época, como se fosse o prefeito, né? Manuel Francês, momento em que Fortaleza vai ser elevada à condição de vila, em 1726, no dia 13 de abril, inclusive a data, né, de aniversário da cidade de Fortaleza, perfeito? E bem aqui eu quero que você destaque algumas coisas. Ó. Isso aqui é o recorte do mar. Tá? Isso aqui é o litoral. Ó. Isso aqui é como se fosse o oceano. Beleza? E isso aqui, ó, é o curso do rio. Isso aqui é o rio. Riacho Pajeú. Certo? Esse é o curso do rio, do Riacho Pajeú. Se você perceber na imagem, você vai ver que o crescimento para esse lado de Fortaleza, que é a porção oeste da cidade, ele é muito maior do que o crescimento para a porção leste. Né? Você vê uma casa apenas aqui, duas casas, duas residências, né? Nessa porção e algumas aqui mais próximas do oceano. Mas veja aqui, ó, o forte de Schonenbosch aqui, tá? Aqui o forte, né, de Schonenbosch, assim, ó, forte de Schonenbosch, tá? Aqui Pelourinho, aqui Casa do Intendente, aqui Catedral à época, cadeia pública, enfim. Né? Nós temos parte dessa cidade se desenvolvendo primeiro para esse lado oeste. Ou seja, o rio Pajeú, ele era um rio considerável, né? Era um rio que tinha um certo volume. Claro que eu estou falando de 1726. Então, transpor o rio era uma dificuldade, tá? Era algo dificultoso. Mas o rio Pajeú, ele tem uma importância histórica muito grande, né? Na nossa cidade. Beleza? Então, lembrar disso. E eu tenho ainda uma última bacia, que é a menor bacia da região, né? Aliás, da cidade de Fortaleza, que eu quero destacar, e fazer só uma ressalva. Qual é a bacia, Trigueiro? É essa aqui, ó. A bacia do Rio Pacuti, é a maior bacia, né, de Fortaleza. Ela divide Fortaleza do município de Aquiraz, em cima do rio, né, de mesmo nome, mas olha um destaque. O Rio Pacuti, ele tem 112,5 quilômetros. Esse é o maior rio da região metropolitana de Fortaleza. Beleza? Ele não passa na nossa cidade, tá? Ele margeia Fortaleza. Ele é o maior rio da região metropolitana de Fortaleza. Ele é maior que o Rio Cocó. Mas dos rios de Fortaleza, o Rio Cocó é mais importante, o Rio Cocó é o maior. Perfeito? Beleza? Só fazer essa ressalva com relação às bacias hidrográficas de Fortaleza. E tem uma área na cidade que eu quero destacar também, que é essa aqui, né? O querido litoral de Fortaleza. E não é à toa que a gente escolheu essa imagem, para mostrar que em Fortaleza nós temos vários desses equipamentos aqui, ó.
tá? Aqui é a antiga Ponte dos Ingleses, né? E a Ponte dos Ingleses, que provavelmente passará aí por uma reforma, por mais uma reforma, da Ponte dos Ingleses, que aqui a gente chama, né, de ponte metálica, apesar de não ser metálica, né? Ponte metálica é onde o pessoal ia ali, né, nos anos 90, 2000, né, criançada ia gasear a aula, ia matar a aula, ia tocar um violão, tinha uma paquera, tocar ali um Legião Urbana na década de 90, né, tocar uma Rita Lee, rapaz, Rita Lee partiu, nos deixou, né, sentimento perdido aí enorme, tá, um sentimento muito forte, né? Rita nos deixou uma herança maravilhosa. O pessoal ia ali na praia de Iracema, tocar um violão, tinha umas gatas, tinha um negócio de uma cachaça, o pessoal do Ceará parece que gosta disso. Eu não sei não, mas eu só ouvi falar. Certo? Então nós temos aí o nosso litoral. O litoral de Fortaleza ele tem 34,5 quilômetros. E aqui, ó, não sei se vai dar para a gente ver, mas dá, é aqui. Aqui, ó, nós construímos, aqui é a ponta do Mucuripe, certo? A ponta do Mucuripe. Deixa eu te mostrar onde é isso aqui, no mapa da cidade. Pronto, aqui, ó, bem aqui. Aqui é a ponta do Mucuripe. Tá? E na ponta do Mucuripe, nós temos o porto do Mucuripe. O porto. O porto é uma obra muito antiga, tá? Ainda da década de 30, não me falha a memória. E o porto ele foi construído num local equivocado. Na época a gente não tinha tantos estudos técnicos. A construção do porto em Fortaleza, ela impede que os sedimentos eles cheguem ao litoral. Sedimento, gente, traduzindo de uma forma simples, é areia. Tá? Ele impede que a areia chegue para o nosso litoral. Então o oceano ele entra no continente. Ele invade a cidade. E aí, para evitar isso, a cidade de Fortaleza construiu várias dessas estruturas, que são os famosos espigões. Famosos espigões. Eu posso estar enganado, mas eu acho que são 35 espigões na cidade de Fortaleza. Tá? E aí a gente está rolando o problema para o município vizinho, que é Calcaia. Qual é o problema? Desequilíbrio no balanço sedimentológico. De uma forma simples, falta areia. Beleza? Para tentar compensar isso, Fortaleza fez várias obras e uma delas, muito recentemente, é o alargamento, é a ampliação da faixa de praia. Deixa eu te mostrar como isso foi feito. Olha lá. Aqui você vai ver, né, um aterro, olha lá. Essa imagem aqui de cima, ela está me mostrando uma estátua famosa, né, como era a faixa de praia de Fortaleza. Olha, mais um espigão aqui, outro aqui, ó. Estão vendo? São 35, se não me falha a memória. E aqui é a famosa estátua de Iracema. Olha o tamanho dessa faixa de praia. E olha como ficou depois da reforma. Olha onde está a estátua de Iracema agora. Deixa eu ver se eu consigo botar as duas imagens da estátua. Consegui. Ó. Olha a distância dessa primeira imagem de cima para o mar. Agora olha a segunda distância, a de baixo. Então olha aqui, ó. Olha essa distância e olha essa distância. Isso aqui é um alargamento da faixa de praia. É uma obra que foi recém, né, entregue na cidade de Fortaleza. Diga-se passagem, tá? Ficou muito interessante, né? Ficou muito legal. É uma obra extremamente importante, atrai muitos turistas. Então isso aí tem uma importância grande para a cidade de Fortaleza. A gente não tem a menor dúvida disso, né? Cidade que vive de turismo, tem o turismo como uma atividade muito importante. Então realmente isso é muito relevante. Beleza? Show de bola? Hidrografia de Fortaleza para conta. Vamos resolver aqui algumas questões para amarrar legal no nosso conteúdo, para deixar bonitinho. Que aqui é assim, meu irmão. A gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Tá? Vamos embora, ver se você aprendeu hidrografia de Fortaleza. Me acompanha. Observe aqui a questão. Diz o seguinte, olha lá. O município de Fortaleza tem em seus limites leste e oeste os seguintes objetos geográficos, respectivamente. No leste da cidade de Fortaleza, o rio Cocó. No oeste, o rio Pajeú. Não, o rio Pajeú não está no oeste. No leste, o rio Siqueira e o riacho Jacarecanga. Não. No leste, o rio Pacuti, sim. E no oeste, o rio Ceará. Perfeito. Item correto.
é o item C de casa. Beleza? O Rio Maranguapinho não está no leste, está no oeste da cidade. Beleza? E o Rio Maceió está na área mais ao litoral. Tá mais para o leste, mas está no litoral. Beleza? Olha a questão seguinte. Não faz parte da Bacia do Maranguapinho. A Bacia do Maranguapinho está no oeste de Fortaleza. Lá estão a Sul da Agronomia, que é a Lagoa da UFC, perdão. Tá? Lá está a Lagoa da Parangaba e lá está a Lagoa do Mudumbinho. O que não está lá é a famosa Lagoa da Precabura, que está na porção leste de Fortaleza. Eu te mostrei isso aqui, ó. Tá? Eu mostrei isso aqui, ó, esse mapinha pronto. E essa aqui, ó, é a Lagoa da Precabura. O Rio Maranguapinho, ele passa aqui, ó. Certo? O Maranguapinho passa aqui. Ok? Então, essa é a Lagoa da Precabura, que é o maior espelho d'água dessa região metropolitana, desses municípios limítrofes, beleza? De Fortaleza. Voltando aqui, vamos para a questão, perdão. Item correto. Item A de I love you, é a Lagoa da Precabura. Mais uma questãozinha, olha lá. Historicamente, em que rio se assentou a cidade de Fortaleza e da qual restam somente 2 áreas verdes de margem? A primeira por trás da antiga sede da prefeitura no centro e a segunda próxima à administração da Câmara dos Dirigentes Lojistas é o rio Pajeú, onde a cidade nasceu, item D de deu certo, beleza? Tranquilidade? E eu tenho ainda mais uma questãozinha para a gente resolver. Em que local deságua o Rio Cocó, entre as praias da Goiabeira e Titanzinho, Náutico e Volta da Jurema, Ideal e dos Diários, Caça e Pesca e Sabiaguaba, item correto, item D de John Walker. John Walker. Beleza? Galera, para conta, mais uma aulinha sobre conhecimento geral de Fortaleza, o que está arrebentando a boca do balão, está colocando você para estudar todo dia com live, tem live segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, Semana Santa, tá dia de pandemia, sem pandemia, com pandemia, aqui não tem esse negócio não. Aqui a gente tá colocando live para torar o pau mesmo, e aqui, meu irmão, é para garantir a aprovação de você, nosso querido Queciano, nossa querida Queciana, nosso querido aluno, nossa querida aluna, beleza? Show de bola, gente. Prazer enorme estar com todos vocês. Forte abraço. Nós teremos mais lives sobre geografia de Fortaleza para você que está se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau. Quanto do seu valioso tempo você gasta apenas planejando seus estudos? Ou buscando matérias para dar os primeiros passos na sua preparação? Chega de sofrer sem saber o que precisa estudar ou como organizar sua rotina com planilhas, aulas e questões. A sua jornada rumo à aprovação não precisa ser um desafio. O Que Concursos pode descomplicar a sua preparação. A partir de um edital esquematizado, criamos o guia de estudos que traz tudo o que você precisa em um só lugar. Planeje seus estudos, aperfeiçoe a teoria, pratique com questões, teste seus conhecimentos com simulados personalizados e ainda receba um diagnóstico completo da sua performance nos estudos. Nós integramos as ferramentas que você utiliza todos os dias de maneira simples e eficiente para você usar o seu tempo no que realmente importa, a sua preparação. Mais do que apenas um planejamento do que estudar, um direcionador para guiar seu caminho até a aprovação no concurso desejado. Que Concursos, a solução completa e essencial que você precisa para chegar exatamente aonde sonha, o seu cargo público. Vamos juntos conquistar a sua aprovação? Escolha o